paz do Senhor Jesus. Você está neste momento no programa EBD em Ação. Eu me chamo Leandro Lira e vou estar com você compartilhando alguns conhecimentos bíblicos da nossa lição de número 8. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando ela para você. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua participação. Você está adentrando agora no programa EBD em Ação e neste momento nós vamos estar aprendendo a lição da Escola Bíblica Dominical falando sobre relacionamentos em família. A lição de hoje é a lição de número 8. Nós vamos estar aprendendo sobre a importância da paternidade na família ou na vida dos filhos. É muito importante esta lição para você que é pai, para você que exerce a sua paternidade dentro do seu lar e para você também que é professor da Escola Bíblica Dominical, que vai estar amanhã na Escola Dominical lecionando para os seus alunos, falando desta lição tão maravilhosa. Acompanhe comigo neste momento o nosso querido texto áureo, que está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Coisa maravilhosa. A nossa verdade prática também diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então nós vamos estar acompanhando alguns textos bíblicos. Você que tem Bíblia na sua casa, você pode estar acompanhando a leitura bíblica em classe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Você vai estar lendo do capítulo 2, versículo 12, até o versículo de número 17. Depois você pula para o versículo 22. Depois o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 3. Esta é a leitura bíblica em classe. E você que tem a sua revista da EBD, acompanha na lição de número 8. Amém? Muito bem. Nós vamos seguindo a lição de hoje. A importância da paternidade na família ou na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. É importante o papel do pai, a figura do pai na vida dos filhos. Para você que está neste momento acompanhando pela lição, a lição ela tem alguns pontos. Você vai estar aprendendo o primeiro ponto que fala sobre a paternidade dentro da família. A lição ela vai falar sobre a primeira família. A primeira família, segundo a Bíblia Sagrada, você vai estar encontrando lá no livro do Gênesis. Adão e Eva, o primeiro pai e a primeira mãe terrena, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E ali já começa o desfecho de uma família. Apesar de que, embora Caim e embora Abel tenham sido criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, tiveram características totalmente diferentes no seu caráter, na sua personalidade. Isso exprime para nós que, embora que os filhos cresçam num lar cristão, eles podem assumir personalidades, caráteres, que podem, muitas vezes, com o passar do tempo, se desviarem do caminho do Senhor. Mas isso não isenta de modo algum que os pais exerçam a sua paternidade de acordo com a palavra de Deus, pois isto é importante. Vamos estar aprendendo hoje também a respeito da falta de autoridade no lar. Você que vai ensinar na escola dominical amanhã, você pode estar explorando aos seus alunos a questão da falta de autoridade no lar. Quando o pai ele não exerce a sua autoridade dentro do lar, quais são as consequências? A lição ela vai falar sobre 2 personagens principais. O primeiro deles é Eli. E neste já segundo tópico do primeiro ponto, vai estar falando sobre Eli, um sacerdote que já exercia sua função sacerdotal há praticamente 40 anos em Israel. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E os seus 2 filhos, a Bíblia diz, logo na leitura bíblica em classe, que eles eram filhos de Belial. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar? Filhos de um sacerdote. Filhos de um homem que exercia um ministério de representação de Deus ali no templo do Senhor. Você vai encontrar ele cumprindo o seu papel de ministro, de líder espiritual para o povo, mas mesmo assim, em contraste, ele não exercia a sua paternidade de forma a agradar a Deus. Você vai achar também a segunda personagem, o segundo personagem da lição que ela fala, está lá no capítulo 8 da primeira carta de Samuel, que fala que Samuel também teve 2 filhos, e estes 2 filhos também não foram fiéis a Deus e se desviaram para a maldade, não conhecendo ao Senhor e não seguindo o exemplo do seu pai. Profeta do Senhor, também exerceu um sacerdócio ali no seu tempo, também foi juiz de Israel, exerceu uma certa forma, de forma indireta, o juízo sobre o povo de Israel.
Você pode imaginar, mas eu sou um pai tão zeloso para com meu filho, mas meu filho muitas vezes tem uma personalidade diferente. Embora que você seja um pai zeloso, não impede que seu filho, né, também tenha papéis diferentes, personalidade diferente. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de você cumprir o seu papel como pai, sabendo de que, cumprindo certo, mantendo certo sua postura, ensinando certo os seus filhos, com certeza, na maioria das vezes, 99%, a Bíblia nos ensina, você vai ter filhos na presença do Senhor. Aqui nós vamos ver, Eli e Samuel não foram, né, negligentes, não foram, né, prudentes na criação dos seus filhos, ou pelo contrário, foram negligentes na criação dos seus filhos. Foram tão preocupados com o ministério, tão preocupados com o serviço do Senhor, mas deixaram faltar a paternidade para com os seus filhos, a autoridade dentro do lar. O terceiro ponto, o terceiro tópico do primeiro ponto também vai falar sobre os problemas de uma paternidade ausente. Pai ausente dentro do lar. Como que é a sua presença, a sua figura para com seus filhos? Você é um pai presente? Ou você é aquele pai que trabalha, e quando chega em casa vai para a igreja, da igreja vem para casa, depois trabalha, e quando folga se preocupa muito com as coisas da igreja? Eu quero te dar um conselho neste momento. Você está muito bem, excelente, no serviço, na casa, na obra, ou talvez até mesmo no ministério. Talvez você seja um obreiro na casa do Senhor, mas eu quero te dar um alerta. Como você tem sido como pai? Você está cumprindo sua obrigação como pai? Você está exercendo a sua paternidade dentro da família? Isso é muito importante. Aperta hoje o botão da emergência dentro do seu lar. E vamos cumprir neste momento o nosso papel como pai, papel importante dentro da família. Amém? Você que está chegando agora, que está neste momento acompanhando-nos pelas redes sociais, pelos canais interativos ou canal do YouTube, através do canal Bíblia em Foco, você está aprendendo neste momento a respeito da lição bíblica da Escola Dominical, da EBD, falando sobre relacionamentos em família, e a nossa lição de hoje é a lição de número 8, falando sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Estamos entrando agora no segundo ponto da nossa lição. Acompanha conosco. Tipos de paternidade extremistas. Este ponto da lição é muito importante. Ele vai falar sobre dois exemplos de paternidade. Um é o extremo do outro. Se um é demais, o outro é de menos. Se um está, né, no grau muito elevado, o outro está no grau faltoso demais. Vou dar um exemplo para você. A lição ela vai falar sobre o primeiro exemplo, que é a paternidade autoritária. Existem pais que foram criados no regime militar, tem família militar, e criam seus filhos de uma forma, né, autoritária. Isso é bom, isso é muito importante. Mas tenha cuidado com os excessos. 90% dos casos dá certo. Você vai criar filhos que respeitem a ordem, que respeitem a decência, que respeitem a moral, os bons costumes e as tradições que agradam a família e agradam ao Senhor. Mas existem casos que já hoje são comuns demais, por terem uma espiritualidade excessiva ou acharem que são espirituais demais, dando espaço ao fanatismo religioso, criam seus filhos numa rédea a tratá-los como animais, como objetos, de forma a não nutrirem sentimentos por eles, ou talvez não demonstrarem sentimentos para os seus filhos, criando eles no rigor, na autoridade, gerando neles ódio, rancor, tristeza, e muitas vezes eles não enxergam em você a figura do pai amoroso, carinhoso, atencioso e presente que eles precisam. Isso está cada vez mais evidente na nossa sociedade. Filhos que são criados numa rédea curta, mas de muitas vezes demasiadamente, levando para o lado extremista, autoritário. Isso gera nos filhos a falta do sentimento, a falta do companheirismo, a falta, muitas vezes, do amor demonstrado do pai para com o filho. Seja um pai e ensine o rigor, ensine a coerência, ensine o bom costume, ensine a ética, a moral para os seus filhos. Ensine a eles serem bons homens, mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas de família. Mas mesmo assim, separe um tempo para demonstrar carinho, para demonstrar amor, para demonstrar sentimento, para demonstrar a carícia de um pai para com o filho, pois isso é muito importante. No outro exemplo está a paternidade permissiva, aí onde está o grande perigo. A paternidade
autoritária, enquanto ela é demais, a permissiva, ela é de menos. É quando o pai não dá atenção para o filho. É quando o pai chega em casa, às vezes senta no sofá, pega o controle, liga a TV, o filho chega, o pai não dá atenção, o pai pega o celular, não percebe que o seu filho precisa da atenção, precisa da figura do pai dentro de casa, mas este pai é permissivo demais. Ele é ausente a ponto de permitir que o filho tenha uma liberdade, muitas vezes sem a presença, sem o acompanhamento, sem o monitoramento desse pai. O filho cresce achando que ele é dono do mundo. O filho cresce muitas vezes com um sentimento reprimido de que não teve um pai que lhe deu atenção, de que não teve um pai que percebeu, conversou os seus sentimentos, as suas necessidades, ou foi um pai que deu de tudo para ele, mas não ensinou que no mundo é preciso conquistar, lutar, batalhar para ter aquilo que se precisa, que se quer ter. Isso é muito importante. Desperte no seu filho o sentimento de que se ele precisa lutar para conseguir. Aquilo que ontem, lá atrás, seus pais batalharam para dar para você e hoje você percebeu o quão difícil é para ter as coisas, erra os pais que não querem dar para os filhos este mesmo tratamento e querem dar para eles tudo o que eles querem, na hora que eles querem, quando bem querem. Você está formando seres humanos doentes, seres humanos frágeis, seres humanos que por qualquer frustração da vida que vão ter, que a vida vai proporcionar para eles, estas frustrações, estas desilusões, e eles não vão estar preparados para enfrentar esses problemas. É aí onde aparecem muitos casos de suicídio. É aí onde aparecem muitos casos de depressão, já na fase adolescência, já na fase jovem. Filhos que não compreendem a vida e se queixam da ausência dos seus pais. Se queixam de que ninguém os ama, de que ninguém os entende. E invadem escolas, invadem instituições e querem praticar o mal, porque se realizam nessas práticas. Porque essas práticas ocuparam o espaço em que a figura do pai era para estar presente. O terceiro ponto fala que Eli criou filhos que se tornaram profanos. Eu vou falar pouco desse ponto porque você conhece bem a história dos filhos de Eli. Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles foram filhos de Belial. Logo na leitura bíblica em classe, você vai ver que no original, Bel, ou, que é o prefixo, e o sufixo, né, lial, ou lial, né, fala sobre aquilo que não tem valor, aquilo que é esdrúxulo, aquilo que é chulo, aquilo que é, né, não tem, né, proveito nenhum. Os filhos de Eli eram pessoas baixas, eram pessoas profanas, eram pessoas promíscuas. Você vai ver e ter exemplos na Bíblia Sagrada que eles eram o contrário total do que Eli era. Se Eli era um bom ministro na casa do Senhor, Ofni e Finéias eram o mau exemplo na casa do Senhor. Se Eli era um obreiro trazendo para os dias de hoje, era um pastor exemplar, eloquente, pregava que era uma maravilha, Ofni e Finéias praticavam o que era mal aos olhos do Senhor, corrompendo o sacrifício, corrompendo a liturgia, corrompendo a adoração, e a Bíblia fala que eles eram promíscuos e profanos, filhos de Belial, mas não eram filhos de Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. Você já parou para imaginar sobre isso? Estavam na igreja, estavam na casa de Deus, mas não conheciam a Deus. Estavam na casa do Senhor, praticando a adoração ao Senhor, mas não conheciam ao Senhor. Será que hoje não é diferente? Será que hoje não existem famílias em que os pais não levam seus filhos a conhecer ao Senhor, achando que por eles serem espirituais demais, seus filhos também são espirituais, a ponto de não precisarem de Jesus? Eu trago aqui mais uma vez um alerta para a sua vida, para a sua família. Você pode ser profeta de Deus, você pode ser um homem usado por Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, mas tenha cuidado com seus filhos. Eles ainda precisam conhecer a Deus. Se eles já conhecem, continue sendo esse pai presente para eles, para levá-los, mantê-los na presença do Senhor. Mas se eles ainda não conhecem, apresente Jesus para eles. Converse com eles. Dialogue com seus filhos e mostre Jesus para eles. Você que está agora chegando neste momento e está entrando agora nas redes sociais, eu quero apresentar para você a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Neste momento você ainda pode compartilhar, você ainda pode curtir, você ainda pode comentar.
Você pode espalhar o link para os seus amigos nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, ou até mesmo pelo canal do YouTube Bíblia em Foco. Eu quero, neste momento, apresentar para você o terceiro ponto da nossa lição, pois nós já estamos chegando nos tempos finais. O fracasso de dois pais relapsos para com os filhos. A palavra relapso, de uma forma geral, a grosso modo falando, são pais desapercebidos. São pais que, ora, atentaram-se para um fator, mas esqueceram o outro fator que era muito importante. O primeiro tópico desse terceiro ponto fala omissos para com os filhos. Tanto Ali como Samuel foram omissos. Eles sabiam dos seus filhos, sabiam a vida, a personalidade que os seus filhos tinham. Mas foram homens que olhavam e diziam: eu tenho muita ocupação na casa do Senhor. Eu tenho muita ocupação com a obra do Senhor. A minha vida é inteiramente entregue para o serviço de Deus. Eu não tenho tempo para a minha casa. Eu vou abrir um terceiro alerta aqui para a sua vida, você que está aí assistindo o programa EBD em Ação. Eu quero dizer para você: cuidado com o serviço na casa do Senhor e a negligência na sua casa. Se você deseja o episcopado, ou se você já está exercendo uma função eclesiástica na igreja, como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Você governa bem a sua casa? Se não, ainda dá tempo de consertar. Corre, seja presente para com seus filhos. Porque o erro de Eli e o erro de Samuel foi serem omissos, achando que Deus estava se agradando deles no serviço, mas negligenciaram o seu lar. Foram excelentes homens de Deus. Foram excelentes obreiros. Foram eloquentes, exemplos de Deus para a nossa vida no quesito obreiros, profetas, pastores, sacerdotes. Mas como pai, eles não levaram a nota 10. Segundo tópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. É o que nós acabamos falando também neste momento. Eles isentaram-se e não foram os protagonistas do seu lar. Samuel, por ser um grande profeta, talvez poderia ter acertado neste ponto. Mas a Bíblia diz que ele teve filhos também, que não foram fiéis e tementes a Deus. Eli, por ser um grande sacerdote, por muito tempo exercendo a sua função sacerdotal ali no povo, para com o povo de Israel, também falhou nesta missão. Será que hoje está diferente? Nós podemos ver também nos dias atuais grandes líderes, grandes obreiros na casa do Senhor, ministros do Evangelho, que são excelentes na obra, no serviço, na igreja de Deus, mas em casa criam filhos totalmente desligados com o mundo espiritual, totalmente desleixados quanto ao serviço do Senhor. Eu conheço obreiros, conheço pastores que se preocupam e hoje até hoje choram por não terem sucessores. Pastores que olham para a sua casa, a sua família e se arrependem de não ter criado filhos que amanhã poderiam ser sucessores do seu ministério. Você que é pai, você que é obreiro, você que é cooperador, diácono, presbítero, evangelista ou até mesmo um pastor, dirigente de uma congregação. Como é que está a criação para com seu filho? Seu filho pode ser músico, seu filho pode ser um grande cantor, pode ser um pregador da palavra. Mas amanhã você estará partindo. E como que está a situação do seu filho? Crie o seu filho para ser o sucessor deste ministério abençoado que Deus tem te dado. Ah, mas meu filho tem uma chamada totalmente diferente. Tem, mas depende muito da sua criação. Depende muito de você passar para o seu filho toda a instrução que você recebeu de Deus, preparando-o para esta obra, dando continuidade àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Para Deus vai ser de grande alegria poder abençoar o teu filho também, para que ele dê continuidade àquilo que você tem dado início. Terceiro ponto. Terceiro tópico do terceiro ponto. Tratamento inadequado. Este terceiro tópico vai fazer um contraste com os dias de hoje. Vai falar de uma forma a qual muitas vezes os pais tratam de forma, ou a igreja trata de forma inadequada os filhos dos ministros, dos obreiros. Eu sei que você faz parte de uma igreja. E nessa igreja também você vai conviver com filhos de obreiros, filhos de diáconos, filhos dos pastores, filhos dos presbíteros. E muitas vezes eles recebem uma pressão muito grande sobre eles, justamente por eles serem filhos dos pais que são obreiros na casa do Senhor, pais que já exercem liderança na igreja do Senhor, e por isso eles já têm essa pressão muito forte. Tenha cuidado com o tratamento para com eles. Eles precisam também do mesmo rigor, precisam também da mesma liderança que você trata
aquele filho do membro, o filho daquele irmãozinho, o filho do porteiro, você também tem que tratar de igual modo o filho do pastor, o filho do presbítero. Não existe preferência, não existe tratamento VIP, porque é filho de fulano de tal. Não existe. Trate-os como igual. Isso vai demonstrar para ele que não existe privilégio e ele precisa buscar o seu caminho, buscar também a sua chamada, a sua trajetória para com Deus, porque ninguém o favorece por ser filho de fulano de tal, filho do ministro, do obreiro fulano de tal que é. Isso é honra para ele. Trate-o também para que ele tenha alegria por ter um pai que tem, mas mesmo assim o pai é presente. O pai não é ausente, o pai o ensina a ser humilde e a ser exemplo para os outros, fazendo com que a igreja também o trate de igual modo, da mesma forma que trata os demais filhos dos demais irmãos da igreja. Amém? Você que chegou até aqui, você chegou até o final de mais uma lição da EBD. Eu fui bem rápido, porque isso aqui é somente uma pré-aula para você que vai ensinar amanhã e você que vai também participar da escola dominical como aluno. Boa coisa é a sua posição, aluno, aprender a palavra de Deus. Mas eu te dei uma grande ajuda hoje, que amanhã na escola dominical você pode levantar sua mão, conversar um pouco, debater um pouco com o seu professor e com a escola dominical, a classe a qual você está inserido. Você pode opinar, você pode dar também, fazer as suas considerações naquilo que você aprendeu aqui na EBD em Ação. Você que esteve conosco, aprendeu hoje a lição bíblica Relacionamentos em Família. A próxima aula nós vamos estar aprendendo sobre uma família nada perfeita. Você vai estar acompanhando no próximo programa, sábado, às 22 horas, a partir das 22 horas, mais uma aula bíblica no programa EBD em Ação. Você que esteve até agora, eu quero agradecer a você o carinho da sua audiência, o carinho da sua participação. Um grande abraço, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.